dia, alunos do oitavo ano da escola profissional. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. Bom, como no primeiro volume, do PET, eu gravei um vídeo de orientação sobre como proceder. Nós estamos no volume 2, então resolvi gravar um vídeo de novo, para explicar e tentar orientar da melhor forma possível, tá? E a primeira orientação é que eu vou deixar um material lá no Google Sala de Aula. Aí nesse material vai ter o PET em formato de Word, que aí vocês às vezes podem baixar ele e responder por ele se quiserem. Ver esse vídeo, e os vídeos que eu vou linkar e textos que vão ajudar vocês a responderem as questões desse volume 2 do oitavo ano, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha no que está sendo pedido para ser feito nessa semana. E também eu vou deixar no Google Sala de Aula aquele formato formulário que você pode responder online. Se você respondeu online, chegou para mim, está tudo certinho, não precisa você devolver no material físico. Se por acaso você tem dificuldade no Google Formulário, você pode entregar quando vier o outro PET, aí talvez um terceiro PET, ou você pode mandar para mim foto pelo Google Sala de Aula, você pode mandar o documento do Word respondido, não tem problema nenhum, tá bom? Olha, a gente tem aqui, semana 1, o mundo contemporâneo e o antigo regime. Objeto de conhecimento, Revolução Francesa e seus desdobramentos. Eu vou deixar alguns vídeos sobre a Revolução Francesa, mas no livro didático da gente, a matéria é o capítulo 5, da página 56 até a 70. Então, se você der uma lida no capítulo, isso vai ajudar vocês a responderem e também ver os vídeos, tá? Vamos lá, primeira questão. A França do Antigo Regime trazia vários elementos que remetiam à sociedade feudal. Na França do absolutismo, a sociedade continuava marcada por privilégios e dividida em ordens ou estamentos. Analise a imagem 1, identifique qual grupo dentro da sociedade francesa cada indivíduo representa e como ele se encontra representado na própria imagem. Associe a imagem deles às camadas presentes na pirâmide social da imagem 2, identificando o estado a que pertence, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Depois preencha a tabela fornecendo as informações solicitadas quanto à composição e atuação de cada grupo dentro da sociedade francesa do século XVIII. Bom, gente, nessa questão, quem fizer no Google Formulário, já tem ela fazer aqui, preencher, os dados aqui, na imagem 1, o que é o primeiro estado, o que é o segundo, o que é o terceiro, colocar aqui. Lá no Google Formulário, eu pedi para colocar num texto embaixo, e vocês vão ter uma noção disso, lá na página 56, já tem uma imagem que é semelhante a essa aqui, falando do primeiro, segundo e do terceiro estado, Então você já vai saber qual que é o primeiro estado, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, tá? Aqui tem um quadro, e no Google Formulário eu pedi para escrever um texto embaixo, porque a gente não tem como ter tabela. Aí você vai colocar quem que são os membros do primeiro estado, quem que são os membros do segundo, quem que são os membros do terceiro, que é a mesma coisa que você fez aqui. Colocou o primeiro estado, o segundo, o terceiro, identificando quem é quem. Aí esse percentual da população é a proporção, a porcentagem de quanto que tem das pessoas do primeiro estado, do segundo e terceiro. Privilégios. O que o primeiro estado tinha como privilégio, que ele tinha como direito, o
que o segundo estado tinha e o terceiro estado, e a obrigação de cada um. Tá? Então é mais ou menos descrever o cenário da Revolução Francesa antes dela ocorrer, que é o equivalente lá na página 56 do livro, para vocês darem uma noção desculpa, e preencherem o quadro, tá bom? Se tiver dúvida também, estou disponível no Google Sala de Aula às sextas-feiras, tá? 2. Revolução Francesa é a denominação que se dá ao conjunto dos acontecimentos que ocorreram entre os anos de 1789 e 1799 na França. Esse período marcou profundamente a história do país, da Europa e de todo o mundo. A imagem abaixo é a capa do livro A Revolução Francesa Passo a Passo, de Gerard Dortel, lançado em 2015. A partir do pensamento dos filósofos que acreditavam em uma vida mais livre e feliz, esse volume ilustrado explica o regime comandado pelos reis, o papel dos burgueses na Revolução, a resistência da nobreza sem perder privilégios, e a passagem para a democracia. Analise a imagem e responda as questões. Aí aqui você vai interpretar a imagem. A primeira pergunta o que você observa na imagem. Segunda, quem são as pessoas que estão representadas nas ilustrações da capa do livro? A que classe social elas pertencem? O que as pessoas estão fazendo? O que a onda amarela que invade as ruas e a vela representam? Qual a relação do movimento iluminista com a eclosão da Revolução Francesa? Então, primeiro, você vai ter que estudar sobre a Revolução Francesa para você poder analisar a capa aqui. Tá? Três. Em 1789, o povo francês levou a sério o fim da monarquia absoluta e o estabelecimento da Primeira República Francesa. 6 semanas depois do ataque à Bastilha e 3 semanas depois do fim do feudalismo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada pela Assembleia Constituinte Nacional, como o primeiro passo para a escrita de uma Constituição para a República da França. De uma forma bem resumida, a declaração diz que todos os cidadãos devem ter garantidos os direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A seguir, você encontra alguns artigos que foram estabelecidos nesta declaração. Analise-os e, em seguida, responda as questões. Aí tem artigo 1º, artigo 2º, 4º, 6º. Aí lá vem as perguntas. Qual a importância dos direitos do homem e do cidadão para a sociedade francesa daquela época? Em relação à característica estamental da sociedade pregada pelo feudalismo, qual o maior benefício que a declaração traz para a sociedade francesa do século XVIII? O que a declaração estabelece como direitos naturais imprescindíveis do homem? Como a declaração expressava os anseios da Revolução Francesa? Será que a declaração garantiu os direitos de todos os cidadãos na prática? Reflita sobre o papel da mulher no contexto em que se seguiu a Declaração dos Direitos. Qual a contribuição desse documento para a nossa sociedade atual? Olha, sobre a questão das mulheres, lá na página do livro 68, mais precisamente na 69, né, e também sobre a importância da Revolução, lá na página 70, elas ajudam a responder algumas dessas questões, né? Tipo a importância da Revolução Francesa, a questão também das mulheres na Revolução Francesa. Então é só olhar na página 69 e 70, dar uma lida nela, tá? E sobre a Declaração dos Direitos, né, do homem e do cidadão, você vai analisar o texto, porque ela é formada no final da Revolução Francesa. Tá? Questão 4. Leia o fragmento de texto a seguir, analise a imagem e preencha a tabela com as informações que são solicitadas.
Aí tem o texto, jacobinos, esquerda e direita. Aí aqui é mais ou menos o mesmo esquema daquela primeira atividade ali. Né? A gente tem, durante a Revolução Francesa, 3 grupos sociais. Os girondinos, os jacobinos e os pântanos, né? Também conhecidos como grupo da planície. Né? Aí aqui, eles são 3 grupos políticos durante a Revolução Francesa. Aí vocês vão preencher o quadro, na realidade, embaixo vocês vão falar de cada grupo, né? Quem fizer no Google Formulário. Eu preciso saber qual que é o grupo social que compõe os girondinos, né? Eles fazem parte de quem da população? Os mais ricos, os mais pobres, comerciantes, burgueses, políticos, deputados. Aí você vai preencher aqui. Jacobinos, mesma coisa, eles são da burguesia, defendem os pobres, eles vêm de onde? E assim é a mesma coisa com os pântanos. Falar da posição política, o que os girondinos defendem, o que os jacobinos defendem, o que o grupo dos pântanos defende, posição política deles. O que defendiam, cada um deles, que é basicamente a mesma coisa da posição política, mas a posição política, você pode olhar essa questão aqui, ó, de esquerda e de direita. Então, nesse quadro você vai colocar o que defendia. E aqui você vai colocar a posição política, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Tá? E também em que lugar sentavam no parlamento, que também é a mesma questão ali. Vocês vão colocar se é de esquerda, se é de direita ou do centro. Porque isso é a posição política deles. Tá? Aqui quem elaborou a questão acabou colocando 2 coisas iguais, que aqui são semelhantes. Quando você for ler sobre os girondinos, vocês vão ver quais são os grupos sociais, a posição política deles, o que defendia e em que lugar sentavam no parlamento. Porque a posição política de direita, de esquerda e de centro foi definida pelo lugar em que eles sentavam. Então colocou aqui de esquerda ou de direita, vai ser a mesma posição política aqui, tá bom? E o que defendia, né? Bom, essa foi só a semana 1. Chegamos na semana 2. Né? Semana 2, ó. Vamos praticar o que você aprendeu. Esse é o momento de você mostrar o conhecimento que construiu sobre a independência dos Estados Unidos. Aí, gente, vem falando de independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos seria a próxima matéria que a gente ia entrar antes da pandemia. Vou deixar também um vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, linkado lá no material. E vou falar com vocês que a independência dos Estados Unidos, no nosso livro, está da página 52 até a 55. Tá? Então dá uma lida sobre ela, vejam os vídeos para poder tentar responder as questões. Então, assim, o processo de colonização das 13 colônias inglesas na América seguiu modelos bem diferentes em relação à ocupação e exploração do território. As colônias do Sul se caracterizaram como colônias de povoamento e as colônias do Norte como colônias de exploração. Levando em consideração as pesquisas realizadas e todo o conhecimento adquirido, observe o mapa e responda as questões. A gente tem um mapa. E aí está assim, pinte no mapa acima com cores diferenciadas as colônias que representam o grupo do Sul e as que representam o grupo do Norte. Crie uma legenda para facilitar a identificação. Aí, gente, quem fizer no papel, na apostila, no caderno, quiser tirar foto, pode fazer dessa forma. No Google Formulário eu adaptei essa questão. Eu pedi para colocar quais que eram as colônias do Sul, quais são as colônias do Norte. Então vai ter um texto embaixo lá no Google Formulário, um espaço para vocês escreverem. Tá? Na segunda questão, caracterize cada tipo de colonização levando em consideração a economia e a organização social. Como é que as colônias do Sul se organizavam, né? Quais são as características delas, das colônias do Sul e das colônias do Norte. Vocês vão ter que ver sobre a questão da colonização, de povoamento
e colonização de exploração. Depois, analisa as diferenças entre os tipos de colonização adotados em um futuro no qual aconteceria a independência das 13 colônias. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? Comente. Então, assim, isso é já uma questão que vocês vão ter que estudar os tipos de colonização e ver se um país tão diferente por causa dos tipos de colonização. Então, eles poderiam ter problema quando fosse definir a unificação em um único país. Aí vocês vão comentar. Bom, aí no número 2. Aí vem falando da Guerra dos 7 Anos, né? A imagem. Aí tem a lei do chá. Aí é o seguinte, no livro didático tem explicando justamente isso. Ó. O imposto, porque as leis aqui são impostos que as 13 colônias tinham que pagar para a Inglaterra. Porque as 13 colônias, que vai ser os Estados Unidos no futuro, tinham que pagar impostos para os Estados Unidos. Aí no livro, né, e nos textos e no vídeo também, vai estar falando da lei do açúcar. Aí tem que saber o ano que ela foi criada e o que ela estabelecia. Determinação é o que a lei fazia, o que a lei do açúcar determinava. A lei do chá, a lei do selo e as chamadas leis intoleráveis. Aqui tem um quadrinho, mas como eu falei lá no Google Formulário, vocês podem responder embaixo do quadrinho, tem um espaço do texto para você colocar essas características, tá? O que está pedindo ali. Aí, no número 4, vem falando sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Pede para analisar a imagem e ler o trecho do documento aqui. Ó. Aí também a questão de interpretação. Você vai interpretar a imagem e interpretar também o texto. Aí vem lá. Responda as questões. Observando a imagem, descreva a cena que você observa. Quem são os personagens contidos nela? Qual classe social eles representam? O que eles estão fazendo? Sobre o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quais as principais defesas que ela faz? De qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? A que povo o trecho se refere? Então, assim, você estudou sobre a independência dos Estados Unidos. Leu o texto, que é pouco texto. No livro, como eu tinha falado anteriormente, são as páginas 52 a 55. Né? E você interpretou os textos, vocês vão conseguir responder, porque é uma questão de interpretação. Tá? Chegamos à semana 3. Bom, semana 3 é um outro assunto, que são as revoltas nativistas no período colonial. Revoltas nativistas eram revoltas que eram apenas um protesto contra a coroa portuguesa. E aí são citadas aí a revolta dos Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos. No livro da gente, a gente tem lá no capítulo 8, se não me engano, página 104. A página 104 fala sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Também eu vou deixar os textos e
vídeos sobre cada uma delas. Aí aqui é o mesmo esquema. Quem for fazer aqui vai preencher no quadro. Quem for fazer no Google Formulário vai fazer sobre cada um. Então a revolta dos Beckman. O ano em que ocorreu a revolta, qual que é a província é o estado em que ocorreu, os líderes da revolta, o grupo social, qual que é a classe social que fez a revolta dos Beckman, as causas e as consequências, os resultados. Então vai fazer um esquema. Revolta dos Beckman, ocorreu tal ano, na província, né, o estado tal. Líderes, fulano de tal, né, 3 pontinhos. Grupo social que eles pertenciam, eles eram da camada pobre, da camada classe média, dos ricos, eram fazendeiros. Por que ocorreu a revolta e como que ela terminou, tá? Número 2 fala da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. No livro da gente, eu acho que não tem, foi retirado essas revoltas nativistas. Mas a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana estão nas páginas 107 até a 111, tá? Para dar uma olhada sobre as duas conjurações. Porque elas já são revoltas diferentes. Enquanto as nativistas eram só de protesto, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana são revoltas separatistas. Aí tá aqui, ó, revolta separatista, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Colocar o líder, o grupo social, né, a causa e o resultado, que é basicamente o mesmo dali de cima, só que vocês vão colocar embaixo para mim ou no quadro, dependendo da forma que você achou melhor fazer essa atividade. Bom, nessa atividade aqui pede para marcar em que estado, né, ocorreu cada uma das revoltas nativistas. Então são aquelas primeiras lá, revolta do Beckman, Guerra dos Emboabas. Só que eu adaptei. No Google Formulário, você vai colocar lá o nome da revolta, em que estado foi colocado, porque não tem como marcar no mapa, né, pelo Google Formulário. E tem mais umas perguntas aqui. Quais classes sociais estavam envolvidas nas revoltas? Então, se você responder as questões anteriores, você sabe responder essa. Existiam causas comuns nos movimentos? Caso existam, aponte-os. Causas comuns é o que eles tinham de comum, né? Que eles defendiam igual. E se elas existem, você falar quais são essas causas comuns que vocês viram das revoltas. Em qual região do país se concentraram as rebeliões? Teve mais rebelião? Onde? Quais as características dessas regiões, da região onde ocorreu a rebelião? Quais províncias não registraram revoltas? Quer dizer, quais estados não teve revolta nenhuma? Quais das rebeliões obtiveram sucesso? Quais revoltas foram derrotadas? Com base nas informações construídas, a qual fator podemos atribuir o insucesso das revoltas? Semana 4. Aí aqui, assim, lá da Conjuração Mineira, você vai ver a questão da derrama. Aí, com base em seus conhecimentos, você vai analisar a charge. Você tem que ler primeiro sobre a Conjuração Mineira, para depois entender isso aqui. Aí está perguntando o que a imagem satiriza, quer dizer, o que ela critica. Tá? Como é apresentada a questão da derrama na imagem? A Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira. De que maneira a charge confirma essa ideia? 2. Tem o fragmento do texto 1, tem a imagem, fragmento 2, a imagem 2 e responder as questões. Primeiro, identifica as semelhanças e diferenças entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Então vocês vão comparar as duas bandeiras. Ó. Na imagem 1 é dos Inconfidentes, é da Conjuração Mineira. E a imagem 2. Então, comparar as duas. O termo em latim, libertas quae seratamen,
que significa liberdade ainda que tardia, foi proposto por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do nosso Estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino traduzia os desejos do movimento? De que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida? Então, ver os vídeos e analisar e responder e interpretar. 3. Outra interpretação de texto, com mais algumas perguntas. O que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo da morte do Inconfidente? Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? O que você observa na imagem? A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele da morte de Jesus. Qual a intenção nessa aproximação? E qual a finalidade da coroa em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes? Bom, vai falando aqui da Conjuração Baiana, né? Os líderes da Conjuração Mineira. Pede, né, na primeira imagem, como estão retratados os líderes do movimento da Bahia. Analisa a imagem 2, como estão representados os líderes da Conjuração Mineira. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Baiana? Como esse grupo está representado na imagem? Qual a classe social deles? A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Mineira? Como esse grupo está representado na imagem? De que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta? Bom, são questões mais de interpretação do texto das imagens, né? Acredito eu que lendo o livro e pesquisando, vendo os vídeos que eu vou colocar, vai ficar um pouco mais claro. Como disse anteriormente, se tiverem dúvidas, estou à disposição às sextas-feiras lá no Google Sala de Aula. Tá? Também quem me tem no Facebook pode me perguntar, tirar dúvida, não tem problema nenhum disso. E estou à disposição. Eu sei que essa não é a forma ideal, né, gente? Mas em meio à pandemia, a gente tem que seguir o que está sendo estabelecido para a gente poder manter um contato, né, durante esse tempo de pandemia. Espero que todo mundo esteja bem, se previnam, tomem todos os cuidados necessários durante esse tempo e eu espero que a gente possa se encontrar novamente, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado também quem está fazendo as atividades e entregando tudo, tá? Valeu!